Lucas capítulo 9, versículo 1. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não deverão ter 2 túnicas. Versículo 4: na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao sair daquela cidade, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Nós podemos dizer amém? Amém. Você pode fechar os olhos mais um minuto? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua presença. Eu consagro a Ti o momento da palavra. Senhor, temos minutos aqui agora onde poderemos meditar. Obrigado por essa palavra que lemos. Senhor, visita, Espírito Santo, as nossas vidas. Senhor, ao ouvir essa palavra, o Senhor possa acessar o nosso coração e trabalhar o que precisa ser trabalhado. Senhor, como diz lá no livro de Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes. O Senhor possa alcançar, ó Pai, o interior. Senhor, desvendando os corações, tirando a mentira de Satanás que muitas vezes está estabelecida na mente. Senhor, seja desmascarado o engano e a mentira do diabo à luz da Tua palavra. Fala conosco, que não venha eu, Senhor, pois eu não tenho nada a acrescentar que venha mudar a vida de ninguém, mas o Senhor, por meio do Teu Espírito, possa falar usando a minha vida, em nome de Jesus. Amém. A igreja diga amém? Amém. Irmãos, quando olhamos para o texto sagrado, quando olhamos para esse texto, nós passamos a entender, não sei se você prestou atenção no que você leu, mas nós entendemos que Jesus está muito mais se importando, ou muito mais preocupado, né, que você venha estar equipado espiritualmente, do que tantas outras coisas que nós estamos preocupados. Jesus está muito mais preocupado em que você esteja equipado espiritualmente, forte espiritualmente, com poder espiritual, com autoridade, do que esse monte de coisa, com todo respeito, me desculpe, que nós corremos atrás diariamente. Nós estamos preocupados com muitas coisas que Jesus não está nem aí, porque não são prioridade para Ele, porque Jesus sabe que se você estiver forte no espiritual, você alcançará todas as demais coisas sem perder a paz, sem perder o sono. Quem está entendendo, diga amém? E geralmente nós invertemos isso, né? Nós perdemos o sono, nós perdemos a paz, a gente fica desesperado, a gente trabalha de noite tentando resolver um monte de coisa. Enquanto Jesus, Ele já poderia ter resolvido, se você tivesse confiado nele, se você tivesse buscado Ele, se você tivesse clamado por Ele. Então, quando a gente começa a ler aqui, por exemplo, o versículo 1, acesse lá novamente. O versículo 1, ele vai dizer assim: Jesus, tendo convocado os 12, quem eram os 12? Os discípulos, os mais próximos, os 12 escolhidos para o ministério, para o chamado. Ele diz: dou-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Então, a primeira coisa que Jesus faz, antes de enviar os discípulos para o chamado, para o ministério, Ele os reveste espiritualmente de autoridade. Diga comigo, autoridade espiritual.
usa autoridade e poder espiritual. Se você tem autoridade e poder espiritual, você tem tudo. Se Jesus te autoriza, ninguém pode te desautorizar. Quero ouvir um amém? Ah, mas o diabo se levantou. Verdade, o diabo sempre vai se levantar. Verdade, o inimigo sempre tenta atrapalhar. Mas quando você entende que você foi enviado por Jesus, você entende que você também tem autoridade para vencer esse inimigo, os demônios, as guerras espirituais que têm se levantado contra a sua vida. Amém, igreja? Amém. Jesus revestiu eles, deu-lhes poder e autoridade. Sobre quem? Sobre todos os demônios. E todos, quer dizer todos. Não importa a hierarquia, Jesus deu autoridade. Se Jesus te enviou para um lugar e te deu autoridade para fazer isso, o diabo não pode te segurar. Quero ouvir um amém. O problema é quando você vai do teu jeito. O problema é quando você vai sem uma palavra. O problema é quando você vai na sabedoria humana, achando que é na sua força, achando que você tem os atributos, as habilidades. Porque nós temos habilidades, sim ou não? Nós temos dons, não sabe falar. Geralmente Deus chama para o chamado quem não sabe falar. Por exemplo, eu. É muito fácil. Hoje você me vê pregando e diz, isso é mentira. Mas você não conhece a minha história. Algumas pessoas conhecem. Está ali a Diana, né? Que me conhece desde que eu tinha essa idade aqui, né? 5 anos de idade, ela sabe que eu estar aqui exercendo o ministério, falando em público, é uma mão de Deus, é um milagre na minha vida. Ou seja, Deus ele não está preocupado com o que você não tem quando Ele te chama. Se Ele te chama para fazer, Ele te dá autoridade para fazer e Ele te capacita para fazer. Amém, igreja? Amém. Só que nós estamos preocupados com o que é secundário, sabe? Com as necessidades humanas. Se vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro, como é que eu vou fazer isso? Jesus está falando, eu estou dando autoridade e poder. Sabe, o mundo, o sistema mundano, o ser humano em si, briga por poder e autoridade. Você já viu alguém brigar na empresa por um cargo? Quem já viu isso? Às vezes para ganhar um pouquinho a mais, pessoas atropelam umas às outras para ganhar 50 a mais, né? As pessoas passam por cima, humilham, mentem, brigam, denunciam, caluniam, porque o mundo quer ter poder e autoridade, porque as pessoas querem ser grandes. Mas esse poder e autoridade que Jesus está falando aqui, não é esse que o mundo quer. Esse poder e autoridade não é um poder para tornar você grande e para que você se sinta especial, não. Embora isso também possa acontecer, você vai saber que você é especial, você tem um chamado, mas esse poder e autoridade que Jesus está dando espiritual, ele tem uma finalidade que não é segundo o que as pessoas pensam. Se eu perguntar quem quer poder e autoridade, provavelmente todo mundo vai dizer amém. Mas eu te pergunto, para quê? Qual a finalidade? Por que Jesus delegaria a você ou a mim poder e autoridade? Qual seria a finalidade disso? Primeiro eu quero dizer o que não é. O que não deve ser na sua vida, né? Aqui, o inimigo, queridos, muitas vezes, ele quer usar isso, e desde o princípio, a ganância humana, sabe, as feridas, a falta de aceitação, né? Ele tenta nos diminuir, porque quando você não tem identidade, você não sabe o teu valor, você se rebaixa, mas quando você tem uma identidade espiritual, sabendo que você é filho, amado por Deus, quero ouvir um amém? O diabo, por mais que ele tente, ele não vai conseguir te parar. Então esse poder e autoridade não é, primeiro, para me engrandecer, sabe? Para eu receber elogios. Aliás, elogios são até perigosos, dependendo do contexto, né?
O inimigo muitas vezes usa elogios para trazer a soberba, porque o diabo sabe que Deus não ama o orgulho. Deus odeia o orgulho. Sabe, Deus, Ele não gosta da soberba. A soberba nos derruba. A soberba precede a queda. Então, por que Deus nos reveste ou quer nos revestir de poder e autoridade? Primeiro, para que a gente possa servir as pessoas, para ser bênção na vida de alguém. Você já pensou que você pode ser um instrumento de Deus na vida de alguém? Você já pensou que você pode ser um instrumento? Olha só o versículo 2. Também os enviou para pregar o reino de Deus e para curar os enfermos, ou seja, para ser bênção na vida das pessoas. As primeiras pessoas que você precisa ser bênção são aquelas mais próximas de você. A sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Porque se eu não puder ser bênção primeiro dentro da minha casa, eu sou só um religioso, como os fariseus praticavam, como Paulo em 1 Coríntios 13, se eu não me engano, vai dizer que é como um sino que retine, só barulho, né? Só barulho. As canções que nós cantamos, as pregações que nós pregamos e ouvimos, se não é para ser bênção, as orações que fazemos, o revestimento de poder que recebemos, se não é para ser bênção, e primeiramente dentro da nossa casa, a nossa religião pode estar vazia de significado, de sentido, e Deus pode não estar presente nisso. Então Deus quer te dar poder e autoridade. Agora, esse poder e autoridade é sobre os demônios, é sobre o mundo espiritual, e não para te engrandecer. Um dia eu senti um temor muito grande no meu coração. Eu fui numa casa, estava tomando café, e uma pessoa da igreja ligou de vídeo. Eu tinha trabalhado o dia inteiro. E sabe quando você senta na mesa para tomar café, aquele café quentinho, né? Um pão, né? Na sanduicheira ali, com queijo derretendo, que veio direto do trabalho agora, né? Deu fome, né? E ali que eu sentei cansado, eu peguei o pão e o café, uma pessoa ligou de vídeo para minha esposa, ligação de vídeo. E naquela ligação tinha um familiar dessa pessoa, foi visitar ela e ficou possessa por uma legião de demônios dentro da casa dela. E um negócio, né, não vou aqui descrever porque foi uma coisa muito feia, se vê pelo vídeo. Peguei o carro, deixei o café e o pão e fui voando para lá. Quando eu cheguei lá, com a autoridade do nome de Jesus, aqueles demônios saíram imediatamente para a honra e glória do Senhor. Mas ali, sabe o que me chamou a atenção? Tinham crianças ali, uma filhinha, já grandinha que entendia as coisas, a sobrinha, e as crianças ficaram: pastor, obrigado, pastor, nós não conseguimos ajudar a mãe, pastor, e aquilo me deu um temor. Eu disse assim: filha, não foi o pastor, não foi eu, foi Jesus que libertou a sua mãe, foi Jesus que agiu na vida dela, é Jesus que está libertando ela e está mudando a história dela hoje. Sabe, queridos, o poder e a autoridade não é para que você seja poderoso. Sabe, Jesus disse que no dia do juízo, pessoas dirão assim: Senhor, em teu nome expulsei demônios, eu falei línguas estranhas, eu curei os enfermos. E para algumas dessas pessoas Jesus vai dizer assim: apartai-vos porque eu não te conheço.